Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E um reparade aqui, um conjunto de várias perguntas em torno de Deleuze e Guattari. João Holanda, que pergunta: adoraria compreender melhor a relação da psicanálise com a esquizoanálise. Quer dizer, de que forma os psicanalistas receberam na época e atualmente as críticas feitas por Gilles Deleuze e Félix Guattari em O Anti-Édipo, de 1972. Recentemente o canal compreendeu uma série de vídeos acerca da disciplina psicanalítica e a ciência, e neles algumas críticas endereçadas à psicanálise foram expostas. No entanto, parece-me que os argumentos dos filósofos franceses vão numa direção inteiramente oposta a esta. Parabéns pela contribuição à democratização do saber psicanalítico e forte abraço. Obrigado, João. Concordo com você, as críticas vão numa outra direção e nós vamos tentar enfrentá-las hoje. Pergunta de Fernando Filho: quando Deleuze propõe críticas ao Édipo e à linguística, até que ponto isso afeta a obra freudiana? Pergunta também de Jonas Maffei: parabéns pela série, esclarecedora, contribuição de Guattari para a psicanálise. Pergunta de Juliana Soli: poderia falar das contribuições de Deleuze e Guattari? Pergunta de Frederico Marx, que eu vou incluir nessa série porque ele pergunta se o horror é um incesto universal, é algo cultural e circunstancial. Gente, essa vai ser uma viagem longa. De fato, esse é um debate aberto, contemporâneo. Guattari também, mas principalmente Deleuze, são interlocutores de primeiro nível, de primeira ordem para a psicanálise, particularmente para a psicanálise de extração lacaniana, né? Lembrando que o Guattari foi aluno do Lacan, foi supervisionando o Lacan, trabalhou uma experiência com o acolhimento de pessoas com sofrimento mental, num castelo, né, uma experiência experimental muito interessante lá na França, junto com Jean Henry, fez parte do movimento institucionalista francês, tem uma relação assim direta, portanto, com a reforma psiquiátrica também no Brasil. E Gilles Deleuze frequentava os seminários Lacan, vários trabalhos do Deleuze têm o Lacan como um dos seus interlocutores, e a psicanálise, principalmente no começo da obra, é uma figura assim decisiva, importante para a esquizoanálise, que é essa proposta que os dois vão engendrar e que hoje está presente em lugares diferentes do Brasil, como a proposta de acolhimento, de escuta do sofrimento mental, né? Então eu gostaria de sintetizar essa conversa extensa, intricada, em 5 críticas que Deleuze e Guattari colocam, principalmente em O Anti-Édipo, né, à psicanálise. Primeira crítica diz respeito ao conceito de pulsão de morte. No entender desses autores, a pulsão de morte em Freud, ela compreenderia um entendimento equivocado ou um entendimento kantiano, portanto limitado, do que vem a ser a repetição, né? Para o Deleuze, a repetição freudiana seria uma repetição que estaria baseada numa premissa que ele não consegue aceitar, e tem boas razões contra isso, né? Que é a premissa de que a gente passa da oposição, do dualismo, né? Para então um regime de conflito permanente e necessário. Então essa é a primeira crítica. A segunda crítica, que decorre um pouco dessa, é contra o biologismo freudiano. No fundo, esse entendimento de repetição, que é o conceito que o Deleuze vai estudar no seu trabalho assim, até hoje, assim, atualíssimo, muito importante para entender o conceito de repetição, que é a sua tese de doutorado, né? Diferença e repetição. E ele vai então dizer que com esse entendimento de repetição, o Freud só pode pensar o mundo da vida a partir de uma matriz mecanicista, de uma matriz de causalidade dualista, né? Entre a mente e o corpo existiria uma espécie de abismo, e essa seria a matriz dos diferentes desdobramentos, e essa seria a matriz de um certo biologismo freudiano que não faz jus ao que para o Deleuze é tão importante, que é uma noção de vida própria e compatível com um certo vitalismo. Quer dizer, o reconhecimento de que a vida
ela é talvez uma substância anterior, ou uma substância com propriedades inerentes, uma substância que não deve ser reduzida a um corpo de um lado e uma mente de outro, né? Quer dizer, a colocação cartesiana do problema. A terceira crítica, então, do Deleuze à psicanálise é de que isso implicaria uma teoria específica do conflito psíquico e, consequentemente, uma teoria específica de como é que se dá o tratamento do conflito, né? Se o conflito ele é originário, se o conflito ele é baseado numa ontologia dualista, ele no fundo não teria cura, ele não teria solução, ele não teria como sair disso. E essa conflitiva levaria a psicanálise a se alinhar com um certo pensamento político, por exemplo, né, cuja matriz é a guerra, cuja matriz é o antagonismo. Isso levaria à ideia de que a experiência da transferência ela tem uma estrutura que é o conflito. Por isso ela tem uma estrutura dialética, né? Ela pensa a solução dos impasses de alienação como movimentos de reconhecimento, porque o que no fundo transforma as nossas alienações e, portanto, os nossos sintomas e, portanto, os nossos modos de sofrimento são, assim, são soluções dialéticas, são integrações simbólicas e atos de subjetivação. É assim que, por exemplo, Lacan vai pensar a estrutura do tratamento, né? O momento da transferência e o momento da interpretação. O que faz a interpretação? Ela dialetiza os conflitos narrados ao articulá-los com a realidade da transferência, né? Ao dizer e fazer experimentar ao paciente que aquilo sobre o qual ele fala é também aquilo que ele encena, e aquilo que ele encena é passível de modificação, é passível de ser escutado de outra forma, é passível de ser pontuado de outra maneira, é possível de ser transformado. É por isso que naquela relação a gente transforma aquilo que veio antes, o passado e a história de alguém, e também o seu futuro, o seu destino possível, dado um determinado estado de coisas. Bom, para Deleuze e Guattari, esse entendimento, então, que vai do conflito para a dialética, ele é não necessário, ele é equívoco, ele nos colocaria diante de um problema, vamos dizer assim, que seria uma falsa solução, que é, quarto ponto da crítica de Deleuze à psicanálise, que é o patos da negatividade. Então, a psicanálise, ela incorreria num certo entendimento do que vem a ser o trágico. O trágico como resignação, do trágico como um limite do qual a gente não pode ultrapassar, o trágico como pessimismo, o trágico como conformismo. Isso tudo, então, faria da psicanálise uma espécie de ideologia da conformação com as nossas impossibilidades, com os nossos fracassos, com os nossos limites, mas não daria para a psicanálise a força e o ímpeto de nos ligar com uma transformação mais radical, uma transformação mais forte, com uma ação política, com um certo devir transformativo. Esse é o conceito que o Deleuze vai introduzir aí, né? A ideia de devir, em oposição à noção de dialética dos conflitos e à de patos da negatividade. A quinta e última objeção de Deleuze à psicanálise, ela decorre disso e tem que ver, está mais bem exposta em O Anti-Édipo, né? Com a interpretação de que esse conflito ele tem uma orientação e ele tem um momento de entrada no sujeito, né? Essa organização do conflito estaria dada pela linguagem, portanto, a linguagem estrutura de significantes. Deleuze e Guattari vão dizer assim, bom, a linguagem ela está ocupando aqui um papel que não está comprovado, né? Por que a linguagem seria a expressão dos conflitos de natureza vital, né? A linguagem seria um modo do ser e não algo capaz de traduzir o ser ele mesmo. Então, aqui a gente tem uma diferença. E, subsidiariamente, isso levaria, então, a psicanálise a herdar uma antropologia patriarcalista. A gente entra numa das perguntas aqui, não, mas e o incesto é um fato universal? Deleuze e Guattari vão dizer que assim, pegando Totem e Tabu elaborado por Freud a partir da antropologia darwinista da sua época, relido por Lévi-Strauss, que foi relido pelo Lacan, então assim chegamos numa concepção de subjetividade que vai colocar então a paranoia no seu centro,
que é, vamos dizer assim, um modo de sofrer fundamentalmente ligado ao pai, ligado ao totem, ligado a essa experiência que é a castração, e que isso está, vamos dizer assim, universalizando uma forma de antropologia que no fundo é particular. Contra isso, os levi-straussianos vão dizer, olha, existe uma única lei, né, não tem outra, que é ao mesmo tempo universal e não natural. Ou seja, que todas as raças, todos os povos, todas as épocas, em todas as culturas, a gente vai encontrar essa lei, que é a lei da interdição do incesto. E, ao mesmo tempo, essa lei ela não está nos nossos genes, ela não decorre, ela é uma lei cultural, ela é uma lei que tem que ver com as relações humanas, né? E por isso que muda, né? E por isso que se altera esse N-1 do que é interditado, né? Para alguns pode ser a relação então entre o mãe e o filho, para outros povos pode ser a relação da filha com o pai, para outros povos pode ser a relação com o sobrinho, para outros povos pode ser a relação com o neto, enfim, o fato não diz respeito à antropologia da família patriarcal vitoriana virada do século. É um fato estrutural, ou seja, em todas as culturas a gente tem uma lei que chama-se exogamia. Você precisa casar-se com alguém que está fora da sua clã ou alguém que está fora da sua linhagem e, portanto, está ligado ao mesmo nome, né? O nome do totem. Essa antropologia ela é fortemente criticada, então, pelo Deleuze e Guattari, porque ela, não porque ela esteja completamente equivocada, mas porque ela seria uma espécie de ideologia. Ela generaliza aquilo que é particular, ela contém um certo entendimento de linguagem, ela contém um certo entendimento de natureza, ela contém um certo entendimento de relação entre a mente e o corpo, que no final está sendo então criticada pelo Deleuze e Guattari. Rapidamente vou tentar apresentar o que seria assim uma resposta possível para cada um desses tópicos, mais para fomentar o começo da discussão do que para encerrá-la, né? Então, com relação à pulsão de morte, muitos leitores do Deleuze e Guattari vão, diante Édipo, vão dizer, olha, escuta, essa sua crítica, ela está baseada no seu espinosismo, né? No fato de você trazer lá do Spinoza essa ideia presente no primeiro tópico, né, da ética demonstrada da maneira dos geômetras, e o fundamento, né, do pensamento spinoziano, que é a substância é anterior às suas afecções. Então a substância é Deus, a substância é a natureza, a substância é anterior às suas duas afecções. Uma afecção o corpo, outra afecção a mente. Por isso, Spinoza é um monista contra Descartes, que seria assim um dualista. E o que ele está tentando então objetar é sejamos monistas, sejamos então partidários de que a substância ela vem antes das suas afecções. Bom, essa tese que nos vai levar a uma espécie assim de teoria geral das ligações entre as coisas, os seres, os entes, que vai pensar a causalidade fora do conflito, né, fora da oposição, ela implica um certo materialismo frágil, né? Eu recomendo a vocês a crítica que Adrian Johnston faz a esse ponto em particular no seu magistral Adventures in Transcendental Materialism, onde ele pega, então, os elementos que mostram como isso é totalmente indemonstrado, né? Isso é uma petição de princípio. Por que a substância seria anterior às suas afecções, né? E daí como é que a gente explica, então, que exista, que a gente experimente qual a origem do conflito, né? Qual a origem da oposição, qual a origem da contradição, né? Eles seriam apenas assim representações mentais? Como é que a gente vai poder então pôr em prática isso, que é um dos programas do Deleuze, né? A reversão do platonismo, uma virada para o empirismo transcendental, né? Quer dizer, no final, o empirismo transcendental do Deleuze ele é um pouco materialista, né? Apesar de apelar para fontes como Hume, apesar de apelar para fontes como Spinoza, e ele acaba nos envolvendo numa espécie de discurso de uma natureza reencantada, né? De uma harmonia pré-estabelecida, a unidade das coisas, e que tem evidentes vulnerabilidades políticas. A ideia, passando agora para o segundo tópico, né, de que seria possível então pensar uma subjetividade fora do conflito, né, uma subjetividade que não fosse emanada, constituída, né, e organizada em estruturas de conflito,
conflito, ela também tem algumas objeções técnicas a isso, né? Expostas, por exemplo, em minha amiga Monique David-Ménard, em Deleuze e a Psicanálise, podem ler. Ela mostra como no fundo Deleuze ela fez um compacto, né, de Kant com Hegel, com Freud, mostrando que o problema da oposição em Kant foi lido pelo Deleuze como similar à contradição, né? Isso foi um erro técnico, né? Ele leu uma tradução do Hegel na Ciência da Lógica em 63, se não me engano, que fez a tradução errada e que, portanto, a crítica que ele faz do conflito psíquico, ela não respeita a diferença entre uma coisa é oposição, outra coisa é conflito e a terceira coisa é contradição. Só a contradição tem valência ontológica, a oposição não tem, né? Isso matiza um pouco essa objeção do Deleuze. O patos do negativo é uma temática que me parece muito interessante de rever, porque implicaria um debate aí aberto com qual tipo de infinito a gente precisa, né? Qual tipo de relação entre a finitude e a infinitude é realmente mais interessante para a nossa época, né? Então a gente lembra que o Deleuze ele está às voltas com a crítica da negatividade, porque ele quer tirar a gente de uma certa passividade ideológica, um certo conformismo, né? Mas a ideia de uma atitude mais assim, de aceitação e de criação como expressão, ela vai conceder muito pouco espaço para o fato de que, e essa é uma tese forte na psicanálise, o sofrimento é a fonte de nossas criações também. O sofrimento, ele não é apenas uma paixão triste que precisa ser assim deixada de lado pela tomada de uma posição de entendimento, né? Pela tomada de engajamento mais alegre com a vida. As paixões tristes, elas têm o seu lugar e me parece que seria um erro apostar num patos inteiramente ligado à negatividade, mas a exclusão da negatividade ela tem um preço. O quinto e último tópico é o que eu tentei enfrentar, né? A relação da psicanálise, a dependência da psicanálise com uma antropologia estruturalista, totemista. Me parece que essa objeção é muito importante, né? Mas não exatamente e não necessariamente pelos termos em que o Deleuze coloca isso, né? Quer dizer, uma forma de sofrer eminentemente paranoica, né? Então ligada ao pai, portanto ligada ao totemismo. Acho que a crítica do Deleuze é muito importante para a psicanálise porque ela aponta uma outra coisa, que é o neurótico-centrismo, que é o fato que a teoria psicanalítica da psicose, eventualmente, ela parte de um modelo de subjetividade neurótico. E da neurose a gente define e deduz, então, a perversão, a gente define a noção de estrutura, a estrutura clínica, que vem do quê? Vem da estrutura elementar, vem da estrutura de parentesco. E se a gente pensa a estrutura dessa forma, a gente acaba, então, consolidando não um familiarismo, né, apenas, como é a crítica do Deleuze em O Antiédipo, mas um neurótico centrismo. Foi o que eu tentei responder em meu livro sobre o mal-estar, sofrimento e sintoma, da editora Boitempo. Então, gente, deleuzianos, guattarianos, devires esquizoanalíticos, Skinner analíticos. Essa é apenas a abertura de um debate. Vamos continuar isso com outras perguntas, com agora posto assim, um ponto de partida. Vou responder a outros temas que vocês me coloquem tentar responder nessa direção. Para entrar e receber mais esquizopartes do nosso Falando Nisso, clique no Aqueronta Movepo.